Oi, oi, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Empreendelas. Eu sou a Thay Gomes, para quem não me conhece ainda, né? Eu acredito que todos já me conheçam. Caso não, vou deixar os arrobas aqui embaixo, tanto do Empreendelas quanto o meu arroba pessoal. Então, esse é o meu mais novo projeto e eu espero poder contar com todos vocês que já me apoiam lá nas redes sociais. E vamos nessa, né, gente? Pronto, né? Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que me inspira muito e depois a gente vai conversar aqui sobre isso também, mas a gente tem uma história de vida muito parecida, então por isso que eu convidei a Ângela Lemos. Seja muito bem-vinda, Ângela. Olá, olá todo mundo, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, vai depender do horário de quem vai estar assistindo a gente, né? Primeiramente, Thay, quero te agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Há de convir que também bate um pouquinho de nervosismo, que é a minha primeira vez que estou sendo entrevistada em um Para todo podcast. mundo, né? Eu acredito que todo mundo tá um pouquinho nervoso. Eu e você estamos E, as duas e a nervosas, né? primeira vez a gente nunca esquece, né? Nunca Portanto, vai ficar nas esquece. nossas histórias de vida e que seja um podcast de muito sucesso na tua carreira. Te desejo desde já e com Obrigada. certeza vai ser brilhante, como tudo que Obrigada. tu fazes, né? Na verdade. Olha, Ângela, eu que agradeço. Então, gente, antes de começar aqui também com a entrevista, eu quero falar sobre os nossos apoiadores. Sim, eu já tenho apoiadores, graças a Deus ainda. Ê! Já tem algumas pessoas que acreditaram no projeto antes mesmo dele ser lançado. E a primeira delas é a Elô Ferreira, que é uma artista plástica maravilhosa. Uau! Ela faz alguns trabalhos muito incríveis. Olha essa mala, né? Ela faz pinturas, ela faz arte em tudo. Então, desde paredes, a jaquetas de couro, mala, né? Tudo Quadros, personalizado, né? tudo personalizado. Inclusive, ela é uma pessoa que ela identifica, né? Uma artista que identifica, né? Ali a pessoa com que ela está né, trabalhando, construindo o trabalho e coloca a cara da pessoa na arte, né? É basicamente isso. Parabéns, muito bonito, muito bonito. Então, Ângela, para começar, né, a nossa entrevista, né, a nossa conversa, vamos encarar isso como um Sim, bate-papo. sim. Eu queria saber quem é a Ângela. Bem, a Ângela de Carvalho Lemos, filha única, né? É uma menina sonhadora que veio muito cedo, que saiu do Nordeste muito cedo, né? Foi fazer faculdade quer dizer, não saí do Nordeste, saí de Oeiras, Piauí, que foi onde eu nasci, né? Coincidentemente, eu moro em Portugal hoje em dia na freguesia de Oeiras, né? Ou seja, Olha! olha que coincidência, né? Engraçado. Nasci em Oeiras, Piauí e hoje em dia moro em Oeiras, Sim. Portugal. Eu não conheci Oeiras, eu sou do Piauí também, tá, gente? Então aqui. Mentira, não sabia. É sério, eu pensava que Sim, tu era de Fortaleza. Não, eu sou de uma cidadezinha no interior do Piauí. Se chama Gil Uau! Bués. E eu Ok. acho que em algum momento eu vi você falando sobre isso e não sei porquê, mas por isso que você tá aqui hoje. Porque eu Ok. falei, gente, a gente tem uma história muito parecida, trajetória É mesmo, né? verdade. De Então, meninas assim, muito do sonhadoras, né? Piauí para o mundo, Do então. Piauí para o mundo. A minha cidade fica acho que é no sul do Piauí. Aí tem tanto tempo que eu Ok. saí de lá que eu nem. Sim, sim. Mas é no sul do Piauí, se chama Gil Bués. Ok, já ouvi falar, sim, com certeza. Então, sou de Oeiras e depois de Oeiras eu saí de Oeiras e fui para Teresina fazer os meus estudos de segundo grau, porque até então, naquela época, as escolas não eram muito, assim, preparatórias para vestibular, que meu sonho era ser médica, né? Teresina capital, Fui né, para do Teresina, Piauí. capital Piauí, Ok. exatamente. E depois de Teresina, Piauí, fiz vestibular e passei para Campina Grande, enfermagem. E lá cursei enfermagem. E em paralelo à enfermagem, eu fazia teatro, né? Então foi o teatro que me ensinou muita coisa para a vida. Então por isso que eu sou uma pessoa do signo de É, peixes, extremamente sonhadora. desculpa, Ângela, mas eu só acho que para o pessoal entender aqui um pouquinho, né? A Ângela é uma pioneira na estética, né, dentro do país, Portugal. Então, ela traz, eu sempre falo, né, eu falei para ela até ontem isso, que ela traz o negócio dela, né, de uma forma muito diferente. Então, ela tem uma preocupação mesmo, assim, até com a parte mesmo. É uma clínica, né, Ângela, da Sim, sim. medicina. E na verdade, Desculpa, mas vem daí, né? Dessa coisa de você já ter feito também enfermagem. Você é sim, com enfermeira. certeza. De uma certa forma, até me surpreendeu um pouco pelo convite. Eu pensei assim, mas por que me convidou? Porque eu não sou nenhuma influenciadora, assim, com seus 1 milhão de seguidores, né? Uma página que está crescendo agora. E também me surpreendeu por ser a primeira a ser entrevistada, né? Talvez seja por essa conexão que a gente tem E das você tem nossas uma história origens. muito, assim, que eu admiro muito, Ângela.
saber, porque só quem é do Piauí sabe o quão é difícil chegar. Difícil. Essa realidade pra gente é muito fora de Pouquíssimos tudo. piauienses estão espalhados pelo mundo, né? A gente costuma ver que tem muito goiano, muito paulista, muito mineiro. Mas piauiense é mais raro sair da terra, porque o piauiense é muito de raiz, é muito de família, né? E é um estado extremamente esquecido, né? Então, em parte, sim. Sempre que me perguntam de onde eu sou, eu tenho muito orgulho de dizer eu sou do Piauí, né? Eu também. Então, assim, eu fico muito admirada porque você foi uma pessoa que você saiu muito nova. Muito nova, da casa dos meus pais, sim. Da casa dos seus pais. Fez uma história no Brasil, porque a gente sabe disso, sim, né? Sim. Tem alguma coisa inclusive, aí que você foi atriz. Eu fui atriz, inclusive ganhei prêmios no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa. Também eu fiz uma participação no filme O Alto da Compadecida, que foi gravado em Campina Grande, quer dizer, em Cabaceiras, na Paraíba. Quando eu ainda fazia enfermagem, fiz um cast e aí fui selecionada para fazer figuração com fala. E foi um divisor de águas na minha vida, a nível de carreira mesmo, sabe? Que assim me deu coragem de sair de Campina Grande para tentar as artes cênicas no Rio de Janeiro, sobretudo em Angra dos Reis, onde foi lá que eu morei, conheci muita gente. E olha que coisa curiosa, né, Ângela? Porque eu já tive, assim, a oportunidade de estar em algumas formações. Para quem não sabe, a Ângela dá formações da área da estética, Exatamente. Né? E a sua desenvoltura mesmo, a hora que você tá ali, talvez venha desse lugar, né? De você ter realmente feito ali a parte de artes cênicas, de ter sido atriz. Então, você tem uma desenvoltura muito boa também, né? Eu costumo dizer que quando o bichinho do teatro nos pica, a gente leva isso pro resto da vida, independente de qual seja a profissão que a gente vai exercer. Eu acho que a dialética, a conversa, o estar à escuta das pessoas é muito importante, né? Como se fosse uma peça de teatro. Um ator fala primeiro, o segundo tem que estar sabendo qual vai ser o próximo texto para ele poder falar também. Então, isso a gente acaba levando para a vida. Eu costumo dizer que para os pais que querem colocar os filhos no esporte, não pode esquecer também de colocar os filhos na dança, no teatro, desde criança, porque isso é muito bom para o desenvolvimento de uma criança. Então, isso leva para a vida, é uma escola. O teatro é uma escola para a vida. Tá, então você saiu do Piauí, foi para... Você foi para Teresina, fez faculdade, foi para... Saí de Campina Grande, depois fui para Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu trabalhei no INCA, no Hospital do Câncer. Olha. E também trabalhei na Santa Casa de Angra dos Reis. Então fui lá nesse momento em que eu fiquei apaixonada pelo ato de cuidar do próximo, né? Então minha especialidade naquele tempo era, sobretudo, cuidava de mulheres que passaram por algum procedimento, como por exemplo a quimioterapia, que é um procedimento que deixa a mulher muito para baixo, né, com a autoestima muito em baixa. E aí foi nesse momento em que eu passei a fazer cursos de maquiagem, mas não era nem para mim me maquiar, e sim para ensinar as mulheres se automaquiarem. Então foi nesse momento aí que eu comecei a ficar um pouco apaixonada por essa arte de ensinar. Sim, você tem alguma coisa, algum projeto voltado para o câncer também, né? Tenho. Na verdade, o que eu faço atualmente é reconstrução das areolas mamárias. Quando as mulheres passam por algum processo de quimioterapia e, consequentemente, tem a mastectomia, que pode ser parcial ou total, vai depender de onde é encontrado o nódulo cancerígeno, né, para ser extraído da mama. E aí, muitas vezes, fica muito próximo das areolas e do mamilo, e é nesse momento em que essa parte dos seios da mulher é extraído, né? Porque é necessário. E aí, de uma certa forma, as pessoas costumam dizer, mas é só um mamilo. Não, mas um mamilo mexe muito na autoestima de uma mulher. E aí é onde que entra a dermopigmentação paramédica, que vai fazer uma reconstrução dessa região que foi, de uma certa forma, ceifada por um processo cirúrgico. Ok. Então, além de exercer o ato de fazer as areolas mamárias, reconstruir as areolas mamárias, eu também dou formações para profissionais dessa área que querem, em suas cidades, em seus países, fazer essa correntinha do bem. Boa. E como que foi essa transição sua do Brasil para a Europa, Ângela? Olha, a transição, muitas vezes, eu acredito que a grande maioria das pessoas que saem do Brasil, não posso generalizar, mas a grande maioria das pessoas é porque vem em busca de sonhos, que possivelmente não encontram no seu território, na sua zona, mas sobretudo porque tem aquele intuito de desbravar. E eu acho que nós somos desbravadores quando a gente deixa as nossas casas, os nossos familiares. É porque, de uma certa forma, parece que os nossos sonhos são maiores do que aquela zona em que a gente se encontra. E por isso essa necessidade de sair de lá, porque eu acho que tudo que eu podia
dar lá eu já tinha dado a nível de conhecimento, a nível de tudo. Então me deu essa vontade de sair e de conhecer outro país, no caso Portugal, e porque realmente Mas recebi convite para vir para cá. sim, mas foi o primeiro. Você morou na Suíça, você viveu na Suíça Não, então também. assim, do Rio de Janeiro, na verdade, eu vim para Portugal para Ó, ser enfermeira, na ok, verdade, né? Eu vim ok. fazer concurso público de enfermagem, que sempre precisou muito enfermagem aqui em Uhum. Portugal, e foi esse o objetivo maior, ou seja, quando eu saí de lá foi com essa finalidade. Só que eu senti uma dificuldade muito grande de empregos, né? Que é o que a grande maioria dos brasileiros sentem É, quando aqui é. chegam, né? Porque as portas estão fechadas para gente quando se trata da questão da equivalência. A gente já mudou muito isso, né? Eu acredito que eu, pelo menos, eu tô há 4 anos aqui. Então eu já peguei uma fase boa, né? Imagine você que veio há quantos anos Não, já estou há quase atrás. 20 anos na Quem veio há Europa. 20 anos atrás estava É muito mais difícil. Então muito vocês difícil. construíram um caminho pra gente hoje estar vivendo o que a gente está vivendo. Eu creio que de uma certa forma assim ajudou bastante. Com as mudanças de governo também passaram a ter governos que de uma certa forma se prostrava em relação às nossas causas, às nossas solicitações. E eu acho que isso ajudou muito a nossa desenvoltura, o nosso crescimento enquanto imigrante aqui. Mas foi muito difícil. E ainda é difícil para alguns profissionais que chegam do Brasil, que tem a questão da equivalência, né? Que a sua formação não é aceita aqui em Portugal. Sim. Quando a gente sai do Brasil, e eu falo assim, porque eu saí com vários sonhos, né, no meu coração, assim, eu falei, ai, agora tudo vai acontecer, né? Quando você saiu do Brasil, qual eram os seus sonhos, Ângela? Eu confesso que, na verdade, a Europa como um todo, para a grande maioria dos brasileiros, é considerada como Eldorado, né? Só que eu acho que a realidade hoje em dia é mais nua e crua, não é mais tão Eldorado, sobretudo se comparado às crises, as grandes crises que houve entre 2007 e 2008, né? Então, antes disso, talvez sim, fosse um Eldorado. Mas é bem complicado hoje. Mas a nível de sonhos, eu só tinha sonho, meu único sonho, na verdade, por incrível que pareça, que pode ser pequeno para algumas pessoas, mas para mim era o meu único e grande maior sonho, era comprar uma casa para os meus pais. É, e você conseguiu? Consegui. Ah, Então, muito um dos bom. meus maiores objetivos quando eu saí do Brasil era: eu quero estar bem, mas, sobretudo, eu quero fazer o bem às duas principais pessoas da minha vida, que são os meus pais. Mas eu falo assim, objetivos, porque você também é hoje uma empreendedora, né? Você tem o seu negócio, a sua clínica. Você conseguiu alcançar outras coisas também, mas não era o seu sonho inicial. Não eram os meus planos, na Não verdade. eram os Nunca seus foi. Eu planos. acho que as pessoas dizem, mas eu tenho vontade de comprar não sei o quê, um carro do ano, empreender. Nunca tinha passado pela minha cabeça de empreender, até porque eu era funcionária pública. Uhum. E ser funcionária pública, de uma certa forma, traz um conforto financeiro, Exato, né? né? Porque você recebe aquele dinheiro todos os meses ali, Sim, faça sol ou chuva, o dinheiro vai cair na conta, né? Empreender é muito é muito difícil. E difícil. eu nunca tinha empreendido antes. Então, assim, não houve um processo de aprendizado. Eu não fiz escola, não fiz faculdade de administração, por exemplo, né? Uhum. Então, Então é algo natural, né? é o Assim que ato você de, já. eu acho que o empreender, sobretudo hoje em dia, é o cair e levantar diariamente. E é uma Mas escola. eu acho, eu vejo que assim, a maioria dos brasileiros que mudam de vida, de fato, aqui na Europa, eles precisam empreender. Né? Se não, Então o caminho é esse. Ou então você vai sempre ficar nesses subempregos, né? Que de a uma gente certa forma, sabe. sim. Ou você empreende e tem ali seu próprio negócio, ou você vai continuar tendo, né, estando nesses lugares que são trabalhos dignos também, mas são assim, um pouco mais árduo, né, Bem Ângela? mais árduo e muito mal pago, na Muito verdade, né? mal pago, Mas muito assim, mal. é óbvio que não teria espaço para todo mundo empreender. Imagina se todo Claro, mundo fosse claro, claro. empreendedor, né? Seria E quase que tem que ter impossível. tem que ter um certo talento também, Eu né? acho que sim, sobretudo espírito de liderança. Isso é muito Sim. importante, porque lidar com o ser humano é muito complexo. Uma coisa é você lidar com as máquinas, como tem o nosso colega ali que está na frente de um computador Sim. arrasando, é muito mais fácil para ele, né? Porque lidar com o ser humano é gerar expectativas. Né? Você está sempre em busca de querer agradar o próximo ou com medo de machucar o próximo. Eu disse para tudo. A nível de relacionamento é a mesma coisa. Mas empreender é uma escola diária. E Eu, não estava nos meus planos anteriormente. Nunca esteve.
Sim. Eu acho que sempre vem de algum lugar, né? Uhum. Lá atrás, quando você vivia com seus pais. Isso sim. E aí é onde entra a Thay psicóloga, né? Que tá começando a puxar coisinhas lá da minha infância. Assim, Sim. na verdade, talvez o empreendedorismo foi nato em mim, sempre teve intrínseco e nem eu sabia. Uhum. Porque quando eu era criança, eu passava na frente de uma padaria e comprava coxinhas para revender na escola. Eu comecei a vender 5 coxinhas na escola. Quando me esperou, eu já estava com 20. Eu acordava 5 horas da manhã para passar na padaria, porque 7 a gente já entrava na escola, né? E eu devia ter mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. E aí, quando me desespera, já tinha filas de alunos na cadeira, quando tinha um recreio para a gente sair na sala de aula, né, para o recreio. E a diretora descobriu. Então eu já estava fazendo o quê? Tráfico de coxinhas dentro da própria escola. E foi o que aconteceu, filha? Fiquei de suspensão. 15 dias sem poder aparecer na escola. Ou seja, eu estava brigando com a própria cantina da escola. Imagina, a concorrência. Sim. Só que, pronto, né? Essa sua veia empreendedora veio desse lugar lá atrás, Sim, né? veio, porque depois eu inventei aquelas coisas também de fazer aquelas forminhas de gesso com os nomes das pessoas. Então, você sempre foi quando empreendedora. nascia uma criança que a gente colava na porta com aquela fita, com o nome Sim. Thay, por exemplo, né? Então eu fazia e comecei a vender aquilo para as primas, para os parentes todos. Então não deixa de ser empreender, né? Sim. Chegando lá no Rio de Janeiro, que foi tempos de vacas magras, que eu estava começando a entrar ainda na enfermagem, né? Ou seja, eu tinha sido acabado de ser admitida. Então o que aconteceu? Eu começava a vender coisas como, por exemplo, Natura, não sei nem se pode falar os nomes aqui, né? Mas eu vendia Natura, vendia Avon, que era o meu extra. Eu ganhava o meu salário da Santa Casa, mas era o meu extra de final de semana. Então, o empreendedorismo sempre teve muito inato. Teve em você, sempre né? teve em mim, sim. E aí você veio pra cá, vamos recapitular. Fazendo um flashback, então depois de Portugal, teve aquela grande crise aqui Você em Portugal. chegou, veio, teve a crise, crise, mas você fiquei trabalhou um já ano. algumas coisas Morei aqui, um ano né? enquanto enfermeira. Trabalhei um ano sendo enfermeira. Ok. Depois conheci o meu atual esposo, né? Que estou com ele já há 16 anos. Steve Marco, super beijo pra você, te amo. Uma vida, né? E aí depois foi ele que, de uma certa forma, eu costumo dizer para as pessoas, foi ele que me sequestrou para a Suíça, né? Então ele me levou lá para a Suíça, eu fui morar com ele. E aí ele perguntou: você quer continuar sendo enfermeira? Vai ter uma certa dificuldade, porque tu não fala francês, né? E é muito difícil, ou seja, não houve uma planificação, de uma certa forma, para eu mudar para a Suíça. Eu caí de paraquedas por causa de um relacionamento, né? E aí lá eu falei para ele: não quero ser mais enfermeira, agora eu quero ser consultora de moda. Totalmente diferente. Totalmente diferente, Mas eu acho que a consultoria de moda, voltando um pouquinho lá da questão da infância, eu era fascinada por revistas de moda. Então eu recortava sempre aqueles vestidos, colava nos meus cadernos. Então quando ele perguntou para mim, quer continuar sendo enfermeira? Eu falei, não, enfermeira eu vou ter que fazer francês primeiro, muitos anos, para poder falar fluentemente. Teatro eu não vou conseguir por causa da fluência também, para interpretar personagens em francês seria muito difícil para mim. Então eu quero fazer dança. Né? Porque dança você não precisa falar muito no palco, né? Sim. E aí, em paralelo à dança, eu fui fazer o curso de francês. Assim que eu terminei o curso de francês, aí eu entrei numa escola de consultoria de imagem, né, para aprender. E aí foi minha grande paixão, consultoria de moda, em que eu fazia o personal organizer, personal shopper, fazia várias coisas com as clientes e noivas, e enfim, foi a minha vida na Suíça. Ou seja, todo o tempo que eu vivi na Suíça, eu fui maquiadora e consultora de moda. De uma certa forma, né, a maquiadora, ela tá ligada um pouco à parte da estética, né, da beleza, vamos dizer, né? E aí, mas você nunca trabalhou lá, nem mesmo fazendo coisas, não sei, massagens? Não, nunca trabalhei na estética propriamente dito em Genebra, né? Em Genebra eu trabalhava como maquiadora, consultora de moda e fazia algumas capas de revista, como por exemplo Elle, Vogue, ou seja, eu pegava aquelas modelos, produzias para fazer as sessões fotográficas. Então, esse era o meu trabalho. Quando a gente ia para Israel, na verdade, se mudar para Israel, em 2016, né? Foi quando começou uma pequena revolução lá na faixa de Gaza, né? Que, inclusive, a gente imaginava que em 2016 era guerra. Não, a guerra está sendo agora, nesse exato momento, né? E aí foi quando eu falei assim para ele, não vamos para um país em guerra. Detalhe, nossos móveis já estavam praticamente dentro dos contêineres de navio para a gente se mudar. Então, decididos mesmo total, a irem, em 2016. Né? Assim, a gente botou nosso apartamento à venda e a gente ia de mala e cuia para Tel Aviv, em Israel.
né, em 2016. E aí a gente começou a assistir os noticiários, estava começando uma pequena revolução lá. E eu falei para ele, não vamos para um país que está em crise. E aí foi onde entrou Portugal na história. Mas só voltando um pouquinho antes, Aham. é porque eu sou apaixonada por Israel, né? E por que Sim. Israel, Ângela? Porque Israel, porque ele é judeu. Meu marido é judeu, ok. sim, E sim. você é uma pessoa também muito ligada, Sou muito né? ligada à religião, mas eu sou católica. Ok, né? A espiritualidade, assim, você Sim, é muito... sim. Mas assim, eu não bato martelo a nível de religião, porque também eu frequento igrejas evangélicas, gosto sim, muito, sim. inclusive vou sempre que posso na Igreja da Graça. Eu sou cristã, Eu né? vou na Igreja da Graça, que é a pastora Luciana, que é um amor de pessoa, sempre me recebe muito bem. Então, assim, eu sou católica de batismo, de nascença, mas hoje em dia tem o Ser Supremo, que é Deus, Que e é é Deus, nele eu que eu acho que é acredito, que eu exato. Eu também confio. penso dessa forma, Sim, né? sim. E aí vocês decidiram vir para Portugal, mas você veio não com o intuito de ir para a área da estética. Não, de forma alguma. Então, eu já tinha feito um cursinho lá de micropigmentação, de dermopigmentação. Eu já fazia areolas mamárias no Brasil, né? Como eu falei no processo lá no INCA, quando eu trabalhava no Hospital do Câncer. E aí, quando eu vim para Portugal, também foi para ser consultora de moda. Só que depois eu comecei a perceber que não havia muito mercado para mim, porque eu não conhecia as pessoas, já havia um nicho de profissionais que trabalhavam nessa área. Foi quando que eu disse assim, ok, então eu vou fazer o plano B. E o plano B, na verdade, é a estética. Então, como eu já micropigmentava, que é o ato de desenhar, para algumas pessoas pode parecer tatuagem, mas não é tatuagem, é completamente diferente a tatuagem da dermopigmentação. A tatuagem ela é muito mais profunda. E eu costumo dizer para as minhas alunas que todo tatuador pode se tornar um dermopigmentador, mas nem todo dermopigmentador se tornará um tatuador. Que para ser tatuador tem que ser muito bom, tem que ser um desenhista nato, né, para ser tatuador. E aí, na verdade, as pessoas confundem muito, que a micropigmentação acha que é tatuagem, mas não é a mesma coisa. Então, qual seria o meu plano B? Já que eu não encontrei mercado de trabalho aqui na consultoria de moda, de imagem. O mercado da moda aqui em Portugal ainda é muito um mercado nichado, muito nichado. muito nichado. Então, assim, quem trabalha com moda são a maioria das pessoas que já estão inseridos dentro da TV, né? Na TVI, na SIC. Então, assim, para vir um imigrante de fora, é muito difícil fazer o nome aqui, é muito complicado. Com um olhar bem diferente, né? Totalmente diferente, porque a nossa cultura é diferente, né? Primeiro que eu sou latina, então é uma latina que viveu 16 anos na Suíça, né? Que tem um outro padrão de vida ou uma outra linguagem voltada para moda, e vim para Portugal, e aí eu encontrei essa dificuldade a nível de trabalho para mim enquanto freelancer, enquanto trabalhadora por conta própria. E aí foi quando eu disse assim, ok, então eu vou alugar uma sala de estética e vou começar a desenvolver esse trabalho de micropigmentação. E foi aí onde começou a micropigmentação. Então fiz uma cliente, fiz duas, e é nesse momento que eu já comecei a divulgar nas redes sociais, no Instagram da vida. E aí, quando menos espera, as pessoas começaram a gostar muito do meu trabalho. E então, eu já recebia mensagens de alunas perguntando se eu não dava formação. Era onde eu queria chegar. Como é que você passou, né, de você só fazia enquanto o serviço, né, realizar um serviço. E foi para o We Care For You. Para a área da formação. Ok, exatamente. Que é uma outra vertente, né? Nem todo mundo que executa um trabalho é capaz ou tem o dom de passar os seus conhecimentos, né? E aí eu acho que o bichinho também, vem a questão lá da infância também, o bichinho do ato de ensinar, de passar adiante o que você conhece, veio da minha mãe. Porque a minha mãe é professora universitária, aposentada. E mas, você também. Mas a minha mãe... Você é professora, né? mas a minha mãe foi a minha professora. Hoje em dia não se pode, uma mãe não pode ser professora de criança. E ela foi minha professora desde a infância até chegando na 8ª série. Foi a minha mãe, a minha professora. Olha, hoje em dia é proibido. Gente, mãe não pode dar aula para filhos. Imagine ser escola aluna pública da mãe, né? Hoje em dia dizer que tinha muito preferencialismo, né? Por isso que Sim. hoje em dia mãe não se pode ser professora do próprio filho. Na escola pública não pode. Daria para outra professora, né? Mas não para ela. E você é uma boa comunicadora também. Então isso ajuda bastante, né? Sim, então por isso que eu digo, veio a questão da formação, por ter sido a minha mãe enquanto educadora, tem a questão do teatro, então tudo isso veio a somar na minha vida profissional hoje. Foi uma junção de várias coisas. Você foi ao longo da sua vida se preparando em várias coisas que no final de tudo, né? Tudo meio que encaminhou foi se encaixando pro que você pelo tá que eu fazendo sou hoje. E eu sempre falo para as pessoas a questão de se reinventar. Sim. Nada é muito programado, porque eu acho que a maioria das coisas que se programa nem sempre dá certo, porque tem N situações que estão à volta que não dá certo,
né? Uma entrevista que está marcada que não acontece. Né? Sim, como a gente aconteceu com a gente. Nossa, gente, se vocês não sabem, foi assim. Os backstage sempre tem correrias, sempre né? tem correria. E tava Essa tudo tão entrevista tava planejadinho, tudo né? planejado, tudo certo. E do nada uma paciente sua, foi isso? Não, Eu é que sei. a gente, como a gente tem um bloco operatório, na verdade, nosso podcast estava marcado para a semana passada, né? Sim. E aí faltava tudo muito certinho, agendado, com quase 15 dias de antecedência, e faltando exatamente um dia. Então a gente teve uma urgência lá no nosso bloco operatório, que também a gente tem cirurgias hoje lá na WeCare for You Clinic, enfim. E aí, por isso que eu estou dizendo, nem sempre a gente consegue organizar tudo que a gente planeja. E muitas vezes o que não está planejado, às vezes dá mais certo do que o que foi planejado durante meses. É, sim, verdade. Né? Então, Ângela, eu queria voltar ali um pouquinho onde a gente estava, né? Então você decidiu agora ensinar pessoas, né? Não, na verdade, eu não decidi, foi como eu estava te Foi uma falando. procura. Eu estava começando a postar trabalhos próprios, né, que eu fazia de dermopigmentação labial, de sobrancelhas, de eyeliner, areolas mamárias. As pessoas que viam diziam, mas você não dá aula? Você dá formação sobre isso? Eu disse, não dou formação, porque também para ser formadora em Portugal, tem que fazer um curso de formação de formadores. Não é só dizer, ok, vou dar aula, agora já está. Não, tem que ser tudo regulamentado, documentado, né? Eu queria falar de uma coisa, não sei se estou te cortando, mas Não, eu é acho que é muito tranquilo. importante Sim. a gente tocar nisso. Eu vejo algumas pessoas da área da estética nomeando, né, os seus espaços como clínica. É muito E complicado eu queria... essa situação da clínica. Na verdade, eu queria que você explicasse melhor qual é a diferença, né? Total, tem muita diferença. Na verdade, quando nós tínhamos o nosso espaço, que foi exatamente a pandemia nos fez mudar de nome, né? Porque nós éramos um instituto de beleza, era Angels Institute e Angels Academy. Depois você vai falar sobre isso, porque essa troca de nomes foi uma virada, né? Foi uma coisa que eu mesmo. aprendi muito com você, inclusive. É o ato de se reinventar sempre, né? De um limão a gente faz uma limonada e a pandemia veio para isso, né? Os fortes é que sobreviveram, né? Porque é muito difícil empreender durante a pandemia, né? E hoje você é clínica. Nós somos clínicas, mas só voltando para aquela questão do ato de lecionar, né? O porquê lecionar, o porquê dar aula. Então, comecei a postar os meus trabalhos, começaram a perguntar, então eu falei assim, não, mas eu não vou dar formação sem me preparar para isso, né? No caso, a nível de formação de formadores em Portugal. E aí fiz formação de formadores presencial e online, e assim que eu estava apta a dar formação segura, porque você tem diretrizes a ser seguida, foi quando eu disse, ok, agora eu já posso dar formação. E comecei a dar formação para uma aluna, para 2 alunas, quando menos espera já estavam com 10, com 15, com 20 alunas. É um foi sucesso. Assim que a gente começou a crescer. Eu tive a chance de ver várias. E aí veio o boom, veio a grande pandemia, né? Quando a gente estava começando a crescer com o Angels Academy, só contextualizando para que as pessoas possam entender, a gente estava com o Angels Academy, foi quando veio a pandemia. Fecha tudo, para tudo, vamos começar do zero. E aí, o que aconteceu? Eu deitada em casa no sofá, estava agoniada de ficar tanto tempo dentro de casa. Eu disse, meu Deus, como é difícil ter empresa, ter funcionários e o dinheiro não entrar. Né? Porque estética, diferente de outras situações profissionais que cresceram durante a pandemia, por exemplo, quem trabalha com IT, que trabalha com computador, não ficou desempregado na pandemia, né? Ao contrário, porque cresceu muito mais, porque não tem um contato direto com as pessoas. Mas estética é muito do toque, é tocar as pessoas. E durante a pandemia ninguém podia ou ninguém queria ser tocado. Tinha pânico, né? E eu falei assim, meu Deus, vou ter que me reinventar. Tenho que arranjar dinheiro de alguma forma. Nossa empresa precisa de dinheiro, precisamos pagar nossos funcionários que estão em casa, que não estão trabalhando. Foi quando eu inventei a questão, eu falei, vou dar formações via Zoom, online. Né? No momento que eu ligava as câmeras, inclusive a Thay foi uma das nossas modelos, lembro? Foi uma das nossas modelos. Então ligávamos as câmeras, as alunas assistiam as aulas em casa. Entretanto, mandávamos anteriormente os kits para as casas delas. E a gente começou com uma aluna, dando formação via Zoom com uma aluna. Quando menos espera, já estávamos com uma câmera ligada com 50 alunas. Não tinham muito o que fazer. Não tinham o que fazer, as pessoas estavam sedentas. Exatamente. As pessoas queriam fazer alguma coisa. Então, e você preocupada, por outro lado, com todos os seus funcionários que você precisava manter, né? Exatamente. Porque eu acho que quando a gente é empreendedor, tem muito esse olhar para o outro também, eu costumo dizer que os meus colaboradores é a minha família. Eu passo mais tempo do meu dia com eles do que com minha própria família. Há de convir que eu não tenho familiares aqui em Portugal, né? Minha família está toda no Brasil, só tenho eu e meu esposo aqui. Então, os meus familiares é a minha família, então eles são tudo para mim, na verdade. Então, saber que eles estavam em casa sem receber os salários porque não entrava dinheiro de alguma forma, por isso que eu tive que me reinventar.
E aí, como eu estava te dizendo, eu acho que todo mundo tem esse lato do empreendedorismo muito nato dentro de cada ser humano. Exato. Porque se tu não pode Eu empreender na acredito estética, tu muito empreende nisso. no porta a porta, tu vende bimbi, Eu tu acredito vende muito Avon, nisso. tu faz tricô, tu faz alguma coisa Não para se lembra empreender. quando eu ali, às vezes, aparecia na sua clínica com os maiôs e... Exatamente, vendendo roupas. Então, assim, todo mundo tem que fazer. Eu acho que todo mundo consegue empreender de alguma forma. É Sim. claro que a gente sabe que tem os pequenos empreendedores e os grandes empreendedores. E o sonho de um pequeno empreendedor é chegar a ser um grande empreendedor, né? Uhum. E aí, onde, como eu te falei, veio o baque da questão da pandemia. E como a gente viu que estava tendo a terceira vaga, a quarta vaga, ou seja, tudo possivelmente fecharia tudo novamente, foi quando o meu marido teve a ideia e disse assim, ok, eu acho que a gente vai ter que virar uma clínica, porque clínica médica não fecha durante a pandemia. Instituto de beleza, salão de beleza fecha. Nossa, que ideia Clínica não. genial, né? Ok, mas para se tornar uma clínica médica, tu precisa de quê? De um diretor clínico, ou seja, de um médico que esteja inscrito na Ordem dos Médicos, sobretudo em Portugal, que eles são a Ordem dos Médicos em Portugal é muito, como é que eu posso dizer, dura, ríspida e muito correta, né? Então não pode ser qualquer pessoa. E a questão do nome clínica, né, que todo mundo coloca, que não é todo mundo, né, mas algumas pessoas colocam nos seus espaços, é Clínica da Beleza Estética. Ué, mas tem um médico que está à frente disso? Porque É para ser muito clínica, perigoso isso, nós né? passamos, nós fizemos uma consultoria com o advogado, né? E o advogado falou: não, para vocês serem clínica, vocês têm que ter um médico à frente. Então, o termo clínica para estar num telão, para estar numa fachada de um prédio, tem que ter um diretor clínico responsável. Entende? Então, assim, é uma coisa da. E quais os riscos, Ângela? Por Os acaso de riscos é de uma... denúncia de uma pessoa que está usando um termo técnico, ou seja, um termo clínica que não é médico ou que não tem um diretor clínico, é considerado como intrusismo médico. E mediante a denúncia, esse local pode ser fechado e, além de ser fechado, também a pessoa vai pagar multa. Uhum. Então, usar o termo clínica tem que ter um diretor técnico, tem que ter um médico inscrito na Ordem dos Médicos. Ok, boa. Uhum. E aí você se tornou a clínica e hoje você presta quais tipos de serviços dentro da We Care For You? Ok, na We Care For You nós temos N serviços, desde uma simples limpeza de pele, que de simples não tem nada, né? Porque eu costumo dizer para as minhas clientes, minhas alunas, a limpeza de pele é tudo, porque é lá que a gente começa a limpar a casa para receber os móveis. Eu costumo usar essa metáfora. Porque a limpeza de pele é a base de qualquer procedimento que venha depois. Um peeling, um microagulhamento, mesmo a micropigmentação, a toxina botulínica, ácido hialurônico. Né? Então, a limpeza de pele, a pessoa tem que fazer uma limpeza de pele pelo menos a cada 6 meses. Né? É essencial. Então, nós temos desde uma simples limpeza de pele a procedimentos menos invasivos, como, por exemplo, a toxina botulínica, ácido hialurônico, ou as cirurgias plásticas, como, por exemplo, a abdominoplastia, lipoaspiração, fazemos tudo, desde um acompanhamento mais simples, né, de um procedimento mais simples a um procedimento complexo. Sim. Falando em pele, assim, eu vejo que você tem uma pele super bonita. Você faz algum tipo de bronzeamento, algo assim, ou não, Ângela? Só Olha, meio que mudando um pouco aqui o assunto. eu adoro a vitamina D do sol. Gosto muito da vitamina D do sol. Não faço bronzeamento porque eu tenho origem da Índia, da Amazônia. Meu pai é índio da Amazônia. Mas, assim, quem gosta de fazer bronzeamento, por que não, né? Sim. É porque eu tenho uma das nossas apoiadoras, Ok. você vai gostar de saber disso. Sim. Ela vai inaugurar agora um solário, que é uma loja. Achei muito incrível a ideia, assim. É uma loja que, no fundo, uma loja de roupa e no fundo vai ter um solário. Ok. Sim, ela vai ter solários Aham. que, inclusive, estimulam ao colagênio, A produção né? do A produção colágeno. de colagênio, Boa, exato, boa, do colágeno. bem interessante. Muito E interessante. tá onde a Fênix? Fica em Tábua, próximo ao porto ali. Ok. E tem como colocar, o Érico, o arroba deles ou não? Fênix. Não? Deixa eu tentar encontrar aqui pra vocês. Deixa eu encaminhar. Os contratempos da vida. Pois é. Deixa eu encaminhar aqui o arroba, mas tá... E aí, entretanto, eu posso falar aqui alguma coisa, né?
Claro, falar? pode E falar. aí, essa questão do empreender, quando a gente se tornou, na verdade, deixamos de ser um instituto de beleza, passamos a ser uma clínica médica, né? Em paralelo a isso, a gente também mudou o nome, né? Como eu falei para você anteriormente, era Angels Institute, passou a ser We Care for You Clinic. We Care for You nada mais é do que nós cuidamos de você. E nós cuidamos de você de uma forma 360, ou seja, de dentro para fora. Então, nós temos desde medicina funcional integrativa, que trata questões hormonais, que eu costumo dizer que o hormônio é tudo na nossa vida, né? Quando você fala a questão da minha Envolve pele, muitas coisas, muito, né? porque assim, muitas vezes as pessoas procuram os médicos, nada contra, mas vou no meu dermatologista porque eu tô com minha pele muito ruim. Sim, mas muitas vezes o que está complicado não é nem questão de tomar antibióticos. Um Roacutan, por exemplo, né, para acne, muitas vezes são questões hormonais, então é muito mais intrínseco. Então, não seria mais interessante primeiro passar por um médico de medicina funcional integrativa para ver a questão das hormonas, né? E depois passar por um dermatologista, por que não fazer essa triagem mais assertiva, né? Então, nós temos desde tratamentos hormonais, que é o Dr. Rui Ribas, um excelente profissional, e a doutora Rita Xavier, que trabalham com isso. E também temos harmonizações faciais com outros grandes profissionais A que gente compõem. vai colocar também o arroba de vocês. Primeiro eu quero falar aqui da Fênix, né? Fênix Fashion. Então tá aqui o arroba para vocês que querem seguir, para conhecerem um pouquinho também desse... Na verdade não tá inaugurado ainda, Sim, né? sim. Eles vão inaugurar agora, acho que dia 15 de janeiro, Ok. né? E é isso. Beijo, Ana. Beijo, Fênix. Fênix, vamos lá. Continuando, Ângela. Então, você hoje... vou pedir pro Eric também colocar o arroba da We Care For You. Ok, é We Care For You Clinic. E We Care For You Clinic, né? Deixa eu... O 4 é um 4. Já encontrou? Aí nós temos a We Care For You Clinic e o We Care For You Academy, que são duas empresas, na verdade, né? Eu estou à frente de duas empresas. Então, como eu digo, aquela história lá no passado, como empreendedora de coxinhas mirins, hoje em dia está à frente de dois projetos que tomam muito tempo, na verdade, né? Porque, como eu falei para você anteriormente, são dois nichos diferentes, né? A clínica é um nicho de clientes que buscam procedimentos estéticos e médicos. Coloca o arroba, Eric, aí da We Care For You. Para as pessoas que não conhecem começarem a seguir agora. Então, essa é a clínica da nossa convidada hoje. Isso, o We Care For You Instagram. Clinic. E Que tem lindo. alguns procedimentos, né? Tem como... Tem vários. Temos, por exemplo, ali nós temos o plasma rico em plaquetas, que é aquela onde tem aquela cápsula Essa lá é que a é do Academy. sangue. Não, essa é a clínica. É a clínica mesmo. Exatamente. Sim. O plasma rico em plaquetas, para quem não conhece, por exemplo, retira o sangue e depois ele vai para uma centrífuga e depois sai simplesmente a fibrina, que é a parte amarela, o que é o plasma rico em plaquetas. E depois é colocado novamente no rosto. Você tem produtos também, né? Trabalhamos com duas grandes marcas de cosmética, que é a Biologique Recherche, que é uma marca francesa fantástica, tá aqui, Biologique Recherche, e trabalhamos também com uma marca espanhola fantástica chamada Skin Derma. Essas são as duas marcas de cosmética, tanto na clínica quanto na academia. Skin Derma tá até ali. Tá lindo o Instagram, né? Bem profissional. Nós temos aqui nossa cartela de cores, né? Que é as cores Pantone, que é sempre baseada no azul branco, que traz... Foi bom chegar nessa parte do muito Instagram, importante. porque eu vou abordar uma coisa aqui que hoje, pra mim... Obrigada, Érica. Pode deixar aí, Eric. Então, assim, Lá na parte de o cima. que você hoje, Ângela, porque o que eu vejo, o seu diferencial hoje é que você independe disso. É muito importante falar aquilo. Sabe quantos anos a gente tem nosso Instagram, que antes era Institute e virou clínica? Ou seja, são quase 4 anos. 2 anos de instituto, mais 2 anos de clínica, né? E nós nunca compramos sequer um seguidor. Ou seja, todos os 9.336 seguidores são festejados diariamente, quando as pessoas vêm até nós organicamente. Com 4 anos de atividade aberta, nós já éramos para estar com muitos seguidores, né? Eu queria muito chegar nesse ponto, porque a gente sabe que a gente hoje... leva muito a vida na transparência, em tudo. Hoje nós temos muitos fakes por aí, né? Muito. E às vezes a profissional nem é uma profissional tão boa assim, mas o Instagram dela é tão comercial e usa tanto marketing, né? Que
de uma certa forma, tem ali o trabalho dela, né? Ela Sim, faz eu o acredito trabalho que o dela. marketing, na É verdade, importante. é super importante. Nós não viveríamos sem marketing, né? O Não, marketing não, é hoje importante não. para tudo. Mas eu acho que não só a originalidade, mas a coisa orgânica é o que Orgânica, me muito. atrai. Me atrai muito a verdade nas palavras, a verdade nas ações, né? Eu não gosto, por exemplo, você entrar nas minhas redes sociais, não tem praticamente não tem Photoshop. As coisas têm que ser. Eu costumo dizer com aquela minissérie do Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Nada mais E interessante do que quando... as pessoas serem autênticas, delas serem elas mesmas. Porque Sim. essa coisa do Photoshop, você vê tanta coisa photoshopada nas redes sociais e quando você encontra a pessoa pessoalmente, ela não é ela, é uma outra pessoa. Entende? Então falta um pouco de naturalidade, de E originalidade pra nas mim esse é pessoas. hoje o seu grande diferencial mesmo, né? A gente até olha no teu Instagram pessoal da Uhum, Ângela, sim. não tem aquela coisa de foto no estúdio, cheio né, de blazer e tal, cheio de maquiagem e tal. Você mostra a sua vida normal, Minha vida sua normal, lifestyle. exatamente. E, sobretudo, quem traz luz o meu Instagram são os meus pacientes, são os meus Exato. clientes. Você Eles tem são muitos mais importantes do que eu mesma nas minhas redes sociais, sabe? Porque senão seria um egocentrismo. assim, Até enjoa você entrar no Instagram de uma profissional e você ver mais fotos dela do que dos clientes dela, dos trabalhos não dela. tem ali alguém, né, Porque falando falta essa coisa sobre. orgânica, E falta essa coisa da verdade, sabe? Quem é que paga nossas contas? São os nossos clientes, os nossos pacientes, então eles são muito mais especiais. Então, se é para trazer a luz do meu Instagram, eles são a luz do meu Instagram, o testemunho isso deles. e para mim isso é extremamente estratégico, né? Inclusive, quando você falou da Angels, né? Que foi na Uhum. época que eu conheci você, Isso. você mudou o nome, né? E teve um motivo para ir, né? Para isso acontecer. E Então, eu queria. justamente é bem interessante isso, as alunas levarem em consideração a questão das redes sociais, da cartela Pantone, das cores da que vai representar a sua marca. Nós éramos, enquanto eu montei a minha primeira empresa, né, que era Angels Institute e Angels Academy, era tudo muito voltado para o rosa e branco. É tanto que o meu instituto de beleza parecia uma casinha de boneca, né? Então, eu Uhum. acabei afastando um pouco o público masculino. Isso é a importância das cores para uma marca, né? Foi quando a gente recebeu uma consultoria, já que iríamos virar ou nos tornar uma clínica médica, por que não mudar a cartela de cores? E colocar cores mais neutras, cores que houve um estudo, na verdade, né? Mediante a equipe de marketing, e eles disseram que o verde, azul, branco é muito mais voltado para a área da saúde. São cores que reinam na área da saúde. É tanto se a gente vê os hospitais, o Hospital da Luz, a CUF, Foi quais são as extremamente cores? É azul e estratégico. verde, né? Então, como a gente estava querendo representar saúde, então a gente acabou migrando para a cor azul, casou muito bem, e que de uma certa forma o rosa estava afugentando o público masculino, sendo que o público masculino é extremamente pagante. O público masculino é muito fiel. Os homens, enquanto pacientes e clientes, eles são muito mais fiéis do que as mulheres. As mulheres estão sempre buscando o novo, o diferente, né? E o homem não. Quando ele gosta de uma profissional, enquanto massagista, terapeuta, médico, independente da função ou do profissional que vai acompanhar esse paciente, ele leva para a vida, porque ali já há uma confiança muito grande. Então, eu costumo dizer que é muito mais fácil fidelizar cliente masculino do que cliente feminino. Uhum. Tínhamos conversado sobre a pandemia, que foi onde tudo ali meio que começou para você. Como é que você passou pela pandemia, Ângela? A pandemia foi um pânico generalizado, creio. Na Uhum. verdade, todo mundo imaginava que fosse ser muito rápido aquela Uhum. passagem, né? Até porque ninguém nunca ficou tanto tempo. Eu acho que ser humano nenhum, a não ser que esteja em cárcere privado, ficasse tanto tempo preso dentro de casa, né? E então todos nós seres humanos, fomos colocados à prova, né? Porque já teve inúmeras pandemias no mundo todo, mas algumas pandemias respiratórias, como por exemplo a peste espanhola, a gripe espanhola, né? Mas nada se comparado ao Covid. Então, o que é viver fechado dentro de bolhas, dentro das suas próprias O casas? seu negócio. E aí acabou, de uma certa forma, como foi novo para todo mundo que estava empreendendo, então todo mundo imaginava que íamos passar 15 dias. Mas de 15 dias tornou um mês, de um mês tornou 2 meses. E aí foi nesse turbilhão de emoções que a gente teve que se perguntar, e agora, o que fazer? Como inovar?
Como fazer Que diferente? foi a hora, no momento ali que vocês começaram a fazer as formações online. Exatamente. Lembrando que como estava começando aquela questão do Zoom, né? Que o Zoom estava começando a virar moda na Sim. pandemia. A minha primeira live foi com quem? Com Catarina. Com Catarina da Rede Conexão. Olha, Catarina Coelho, Catarina maravilhosa, Coelho, adoro. super beijo, te amo, você é inspiração pra gente, Cati. Então, Catarina e eu, a gente falou, vamos entrar numa live, como é que a gente liga esse botão? Como é que a gente faz? Então, a gente fez uma aula, uma para outra, uma aula de automaquiagem. Olha, Foi nossa primeira que live, ou seja, interessante. foi nosso primeiro momento diante as redes sociais. Foi eu e Catarina, ou seja, foi a primeira vez para ela e a primeira vez para mim. E hoje em dia, Catarina é esse leão das redes sociais, né? Ô, Ângela, e por que investir na área da estética? A área da estética, na verdade, a gente sabe que gera milhões, né? Eu acho que é uma das áreas mais promissoras em todo o mundo, né? Eu acho que o Brasil só perde para os Estados Unidos a nível de cosméticos Sim, sim. e medicina estética. Então, assim, como eu já venho dessa questão da enfermagem, eu sempre cuidei, e a enfermagem é remédio. Agora eu não trabalho com remédio, eu trabalho com cosmético. O cosmético, bem ou mal, traz uma melhoria. Então, eu sempre aconselhei os meus pacientes enquanto enfermeira. Agora passei a ser conselheira enquanto cosmetologista, enquanto esteticista, né? Então, as coisas acabam se ligando. Então, mesmo que eu não consegui, talvez seja um trauma de infância ou de adolescência por não ter conseguido entrar na medicina, né? Então, foi minha primeira experiência enquanto vestibular seria para medicina. Aí não passei. E aí passei para enfermagem em Campina Grande. Então, assim, a estética não estava direcionamento ligado a isso, estava a enfermagem, mas a estética entrou com o ato de cuidado. A enfermagem também cuida, né? Eu acho que os profissionais que mais cuidam de um paciente que estão no leito, até sem querer menosprezar, até mais do que os médicos, são os enfermeiros. Quem mais passa tempo com um doente é um enfermeiro, Mas muito para mais quem do que um médico. assim, hoje, assim, na verdade, deixa eu tentar reformular, assim, mas por que você acha que uma pessoa hoje deveria investir na estética aqui em Portugal? Uma profissional que quer Queira entrar na área, começar, por quê? primeiro que tem que ter o bichinho do empreendedorismo, começa por aí, né? Tem que ter aquela coisinha de empreender. Segundo, tem que ter formações com qualidade, tem que se formar, porque não basta... As pessoas generalizam que acham que estética, fazer uma limpeza de pele, um peeling, um microagulhamento, é como se fosse uma receita de bolo, e não é bem assim. Cada pele é única, né? Cada pessoa é única, então os atendimentos eles precisam ser personalizados. Eu preciso entender o estilo de vida da minha paciente para que eu possa aconselhar. Então, assim, para empreender, primeiro tem que estudar, certo? E aí o primeiro passo é o estudo. Uma vez que você estudou, que você se formou na área da estética, imagina que seja uma pessoa que esteja querendo entrar na área da estética, né? Então, o primeiro passo é o quê? Estudar. E outra coisa, é ser curiosa, é pesquisar. Hoje em dia, nos YouTubers da vida, tem muitos profissionais que dão cursos, que dão aulas praticamente gratuitas ali em relação à estética, né? Então, assim, eu acho que o profissional ele tem que ser curioso. Além do mais, do jeito que há uma evolução tecnológica, há também uma evolução na estética. Os cosméticos mudam, as máquinas mudam, né? Então, o profissional, ele para estar à frente, para ele não cair no ostracismo, no esquecimento, ele tem que inovar. Sim, e é uma área promissora? Extremamente promissora e muito rentável. Mas, assim, é uma grande selva e que vença o melhor, né? Ok. Só os melhores resistem. Olha, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas, Sim. mas antes eu queria falar sobre a minha terceira apoiadora, tá, gente? A Raquel Ruth Cabeleireiro, ela fica no Porto, ela faz várias... prontos, né? Ela tem vários serviços ali, desde de aplicação de... Como que eles chamam aqui? Extensões, mas madeixas colorimetria, também, colorimetria. Ela fornece vários serviços. Quero mandar um beijo, que é uma super amiga minha, a Raquel. Beijo, Raquel. Não conheço Raquel, mas quero conhecer. Sim, mas e pra gente finalizar aqui, Ângela, eu quero te fazer algumas perguntas rápidas, tá? Ok. Qual conselho você daria para o seu eu mais jovem? Ou seja, isso agora é um ping-pong? É. Ai, Jesus. É rápido, sem pensar. Vamos lá. Qual o conselho que eu daria pro meu eu mais jovem? Ouse. Okay. Não desista dos teus sonhos. Se pudesse almoçar com qualquer pessoa hoje, quem escolheria? Para almoçar? Sim. Pode ser jantar também.
Porque o almoço pode ser mais profissional, o jantar é mais intimista. Não, eu falo almoço porque é Almoço mais de profissional, de negócios. negócio, de business. Isso. Quem eu iria almoçar? Mark Zuckerberg. Boa. Seria com ele, para me dar dicas. O que você faz para relaxar depois de um longo dia de trabalho, Ângela? Olha, eu vou ser sincera. Quando eu chego em casa, eu já chego tão cansada que a única coisa que eu quero é comer e ir pro sofá assistir Netflix. Adoro. Ok. Existe alguém que te inspira diariamente? Como essa pessoa influencia na sua vida hoje? Tem três, na verdade. Só uma. Não, não pode. Sério, tá sendo muito Pra mazinha você ser comigo. seletiva. Eu vou ser muito rápida nas três inspirações. Tá. A primeira grande inspiração da minha vida é minha mãe. Ela me Sim. inspirou a ser quem eu sou hoje. Minha mãe. E depois, a nível profissional, tem duas pessoas que eu trabalho diariamente, que para mim são minhas grandes duas inspirações. Eu aprendo muito com eles, que é Steve Marcos, que é meu marido. Eu sabia que você ia falar dele. Dá vontade de Vai chorar. chorar. E a Silvia Tavares. Pode chorar. São dois grandes profissionais, como eu falei pra você. Eu nunca tinha empreendido, a primeira vez que eu tô tendo uma empresa. E hoje em dia eu comecei sozinha. Hoje em dia eu tô com mais de 22 funcionários. Então, assim, por isso que eles dois, que já passaram por outras empresas, eu me inspiro muito neles dois. Ok. E Beijo pra vocês dois, se meus você- amores. se você pudesse voltar no tempo para mudar uma decisão, o que você mudaria e por quê? Se eu pudesse voltar no tempo pra mudar uma decisão, a nível de empreendedorismo ou a nível de qualquer coisa? De qualquer coisa. De qualquer coisa, amizades. Ok. Sabe, não entrar de cara nas amizades, que tem muitas amizades que nos decepcionam. Ok. Acho isso. E o que te faz sorrir mesmo nos momentos mais difíceis? Os momentos mais difíceis, o que me faz sorrir é o muito obrigada. Tipo, quando uma cliente chega pra mim, eu posso estar mal, cheia de contas pra pagar, porque as empreendedoras, as pessoas pensam que empreender é fácil, mas às vezes a gente tem mais contas pra pagar do que outra coisa. Então, eu posso estar lá uma pilha de nervos. Então, quando eu termino de fazer um procedimento que a cliente diz, a paciente ou a cliente diz pra mim assim, nossa, você mudou a minha autoestima, você me trouxe luz para meu dia hoje. Tá vendo por que eu chamei essa pessoa, gente? Maravilhosa. Dá vontade de chorar. Então, assim, eu costumo dizer que as minhas clientes é a minha vida, sabe? Elas me trazem luz diariamente. Então, a gratidão que essas pessoas têm quando eu toco no rosto delas. Não sou Jesus Cristo, não é isso. Ver você falar da sua profissão com tanto amor. Eu sou Ângela. apaixonada e eu me redescobri enquanto profissional na área Isso da é estética. incrível. E assim, como esse podcast é para inspirar outras mulheres e que, inclusive eu, né? Esse podcast é mais para eu aprender. É, Eu porque falei a gente assim, se conheceu por acaso, né? Tu foi modelo lá na nossa formação. Sim. Não, foi como modelo começou. Fui como E modelo, aí depois de depois modelo, amiga. exatamente, viramos amiga e eu acabei fazendo as tuas sobrancelhas, né? Ficou A lindo, dermopigmentação meus de sobrancelhas. lábios, Também gente. fiz os lábios da Thay com a dermopigmentação. Sim. E foi assim que tudo começou. Então, como o intuito é esse, Ângela, eu queria saber qual conselho você daria para quem quer começar a empreender hoje. Olha, então assim, para mim o que é mais importante para a pessoa que está pensando de empreender, independente de qual seja a profissão, é estudar o teu nicho, estudar o teu mercado, né? Mediante a isso, é saber se a pessoa realmente é isso que ela quer. Se ela tem o bichinho do empreendedorismo. Uma vez que ela tem esse bichinho do empreendedorismo, é estudar, é pesquisar e, sobretudo, ser muito curiosa. Curiosa no que eu quero dizer, no curioso no bom sentido, né? Então, sempre se profissionalizar, sempre estar à frente do seu tempo. Lembrando que nós temos uma tecnologia muito avançada hoje em dia e trazer um pouquinho para a realidade da vida dela. Então, empreender é estudar. Estudar, independente de qual seja a área de atuação. Esse, para mim, é a coisa mais importante. Muito bom, muito bom. Já agora, eu queria aproveitar o embalo, que a gente está falando de empreender, sim. né? Eu trouxe uma lembrancinha para você. Uma lembrancinha que a gente sabe que é não época de Natal, precisava. tá tudo liberado, né? Todo mundo pode comer Qualquer à vontade. E aí, Já tô com medo. quando engordar bastante, Natal e Ano Novo, aí vem fazer tratamentos estéticos com as máquinas, tá bom? Já tô com medo, gente. Ou mesoterapia. Então, trouxe aqui uma lembrancinha para você, que é uma coisa fantástica, de coração, de uma grande amiga, também empreendedora. Creio que um dia ela vai estar sentada aqui nessa cadeira. Já vou abrir porque eu sou ansiosa. Não É a fico Suíte esperando. Mulata. Se quiser, Ai, pode... você acaba comigo, Olha né? isso, Meu são brigadeiros Deus. personalizados, brigadeiros gourmets. São lindos, maravilhosos. Assim, a gente
Parece obras de arte, né? Olha isso. Olha isso, gente, tem como? Não tem. Não, é obra... Olha isso aqui, gente, que coisa linda. Não parece obra de arte? Dá até Olha. pena de comer isso. Então, quem faz essas maravilhas é a Sweet Mulata Leninha. É uma mulher que morou anos nos Estados Unidos, é brasileira também. Se eu não me engano, é mineira. Olha isso, gente. Não. Eric, tem pra você também, tá? Isso aqui, ó, Sweet Mulata, aí, né? faz brigadeiros, docinhos, tudo Crocante. maravilhoso. São lindos os trabalhos dela. Olha, faz encomendas, bolos de aniversário, brigadeiros gourmets. Nossa, que São ou não são incrível. obras de arte? Então, é isso Ela que eu dá falo. formações Empreender é também? isso, gente. Empreender é isso, é inovar. O brigadeiro, ele deixou de ser um brigadeiro, um simples brigadeiro, e ele passou a ser uma obra de arte. Também dá formações ela, tá? Então, O Eric tá rápido, já achou até Instagram. aham, Instagram é isso aí. A Leninha também é formadora, tá, gente? Quem quiser ter formações com ela, isso é que é empreender, sabe? Então, eu acho que lindo esse aqui, ó. nós, mulheres empreendedoras, a gente se inspira umas nas outras. Eu sempre. sou uma pessoa que come com os olhos, né? Então, não é? primeiro eu olho. Olha isso aqui, gente, que gracinha. Gente, olha isso, olha o barulho. Muito bom. Ângela. Leninha, parabéns, delicioso. Quero Eric, te tem pra você também aqui, tá? Sim, quero te agradecer por estar aqui, né? Eu sei que você tem uma agenda aí super, né, atarefada, quase não deu certo. Mas eu queria muito que você fosse a primeira convidada, né? E eu já te falei os motivos, porque você é uma pessoa que inspira muito, tá, gente? Obrigada. É, Eu também me inspirei muito em ti, em muitas coisas, em nossas histórias juntas, que a gente já conversou muito. Então, assim, você também sempre empreendeu. É uma empreendedora nata. Invento coisas. Todas as peças de roupas que eu já comprei de ti, né? E que levo até hoje. Pra quem não sabe, gente, eu já tive 1000 coisas. Já tive um acervo, já tive a órbita, já vendi maiô, biquíni. Então isso é empreender, você é empreendedora nata, né? Por isso que você Nata. criou esse O programa Empreendelas. que vai ser um grande sucesso. Vai ser um grande mas é sucesso. porque deu errado em várias coisas. Aí eu falei, agora tem que dar certo. Vou trazer mulheres pra me ensinar. Meu amor, mas empreender é isso. Empreender é cair, levantar. E é como nossa amiga lá do Porto, Fênix. Nós somos verdadeiras Fênix diariamente. Muito bom, Ângela. Gente, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até o final, tá bem? Eu espero contar com todas vocês. Já aproveita pra... Eu sempre quis fazer isso. E se inscreva aqui, gente. Se inscreva no nosso canal. Vou deixar as redes sociais também para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, as convidadas que vão... Inicialmente, a gente vai estar trazendo a cada 10 dias, né? Até pra gente ir... eu quero entender bem quem vai vir. Né? Não é uma simples Por isso que eu empreendedora. me sinto muito lisonjeada por ter sido a primeira, o Abre-Alas. O Abre-Alas. O Abre-Alas, a primeira e foi em grande, em grande, como dizem aqui em Portugal, né? Então é um grande grande privilégio para mim poder participar, de ser convidada e ter esse momento, esse ping-pong que a gente teve juntas aqui, tá? Muito bem, gente. É isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima.